Pronto. Vou ler a pergunta aqui e nós vamos responder todos juntos. Acho que dá para ler, né? O que pedimos na quarta petição? Vamos responder. Reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado perdemos o direito a todas as bênçãos exteriores desta vida, que merecemos ser totalmente privados delas por Deus, que elas se fizeram maldição ao nosso uso, que elas não nos podem sustentar por si mesmas, que não somos dignos delas, nem nos esforçamos em consegui-las por nossa própria diligência, mas que somos propensos a desejá-las, obtê-las e usá-las de modo espúrio. Pedimos na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, por nós mesmos e pelos demais, para que eles e nós, aguardando na providência de Deus dia a dia, usando recursos lícitos, possamos, pelo seu dom gratuito e segundo o melhor parecer a sua sabedoria paternal, gozar de porção suficiente dessas bênçãos, recebendo-as de modo continuado e abençoado, usando-as santamente e para o nosso conforto, e que sejamos guardados de todo quanto seja contrário ao nosso sustento e confortos temporais. Então, bem longo aí, né? A gente vai ver aí alguns textos e comentando também, né? Gênesis 2:17 e Gênesis 3:17. Por favor, os irmãos nos ajudem abrindo. Em Adão e pelo nosso próprio pecado perdemos o direito a todas as bênçãos desta vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E Gênesis 3:17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenaram não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Então, veja que o texto de Gênesis, primeiro que a Débora leu, fala lá que o que Deus ameaça ali é que se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele ganharia? A morte, né? Então, e foi isso que ele fez e foi isso que ele ganhou. E nós, em Adão, né, nós não estamos mais em Adão, mas a humanidade em Adão, ela perde todo esse direito, né? Em Adão e pelo nosso próprio pecado, perdemos o direito de todas as bênçãos desta vida. Então, em Adão, pela culpa dele, né, e pelo fato de nós, anteriormente, nós estávamos nele, né? Então, nós perdemos o direito também pelo nosso próprio pecado. Então, tanto pelo pecado de Adão, quanto pelo nosso próprio pecado, porque nós pecamos, além da culpa imputada a nós, nós temos a nossa própria culpa, porque nós mesmos, pessoalmente, individualmente, pecamos contra Deus, violamos os seus mandamentos, e aí nós perdemos o direito às bênçãos dele. Então, em Adão nós conseguimos a morte. E lá em 3:17 fala que Deus expulsa Adão do jardim. Então, no suor do rosto dele, ele tem que comer, né? O trabalho ali se torna difícil. Então, nós perdemos todas as coisas nos nossos primeiros pais. É interessante, né? Que o ser humano ele já não tem direito a nada. A gente viu uma vez, eu não lembro qual pergunta agora, mas a gente viu em uma das perguntas do Catecismo Maior que nós não poderíamos usufruir nada de Deus, nenhuma bênção de Deus, se ele não se agradasse, né? Se não agradasse a Ele, fazer uma aliança conosco, na qual Ele nos promete bênçãos e nos concede a sua graça. Então, naturalmente, inerentemente, nós não temos direito a nada. Deus que vem a nós, faz uma aliança conosco, nos promete tudo aquilo que nós precisamos. E aí nós, além de nós já não merecermos, por sermos criaturas e Deus está muito acima de nós também caímos em pecado, e aí piorou toda a situação, né? Então, já por nós sermos criaturas, nós não merecemos nada. Deus que tem que se achegar a nós, fazer uma aliança conosco, nos abençoar, e aí,
por causa do pecado, nós acabamos de perder tudo aquilo que Deus nos concedeu, né, lá no princípio. E aí a nossa situação piorou, digamos assim, né, ficou ruim diante de Deus. Então, em Adão, pelo nosso próprio pecado, nós perdemos o direito a todas as bênçãos desta vida. A Deuteronômio 8:3, as bênçãos exteriores por si mesmas não bastam para sustentar a nossa vida. Alguém lê para a gente, por favor? Então, aí é o texto em que Moisés está falando com o povo de Israel, e aí ele interpreta ali a situação de Israel no deserto. Olha, Deus deixou ter fome propositadamente. Lembra que Israel estava no deserto e eles clamaram por alimento. Então, Deus deixou que eles tivessem fome, mas não os deixou perecer de fome. Ele sustentou seu povo com o maná. E por que Deus fez isso? Para testar Israel, né? Para colocá-lo à prova e para que ele visse que não só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Aí a ideia de toda palavra que procede da boca de Deus, é a ideia da palavra de ordem que traz o maná. Então, os estudiosos entendem que esse texto está dizendo o seguinte, né, que o homem ele não vive somente do pão ali usado como símbolo do alimento, né, que ele cultiva, que ele produz mais daquilo que Deus deu ali por meio da sua palavra. Então, os estudiosos de Westminster eles entenderam, né, que não basta apenas o pão para nos sustentar, mas Deus tem que abençoar também essas que eles chamam aqui de bênçãos exteriores, para que nós sobrevivamos, para a nossa subsistência, né? A Gênesis 32:10, a Deuteronômio 8:17-18, não podemos fazer jus às bênçãos de Deus, nem as obter por nossos esforços. Vamos ler só o Deuteronômio 8:17-18? Deuteronômio 8:17-18. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me impediram essa missão. Antes, lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais onde se verem. Então, a Deuteronômio aí está falando, olha, não diga no teu coração que foi pela sua própria força. Deixa eu abrir aqui. 8:17, né? Não foi pela sua própria força, pelo poder do seu braço que vocês adquiriram estas riquezas. Mas é o Senhor, versículo 18, porque é Ele, o Senhor, Yahvé, o que te dá força para adquirires riquezas. Então, perceba que é exatamente isso que o Constituição afirma aqui, né? Não podemos fazer jus às bênçãos de Deus, nem as obter por nossos esforços. É claro que nós, por exemplo, o alimento que nós compramos lá no mercado, nós compramos porque nós trabalhamos para obtê-lo. Mas, por que nós trabalhamos? Porque é Deus que nos dá força para fazer isso. Tá? É Deus quem... A força, a saúde, né? Força que eu estou usando como representação de saúde para trabalhar, tá? Porque nem todo trabalho é de força, né? É braçal, nesse sentido. Mas a força, a saúde, vem de Deus. Então, ninguém por si mesmo conseguiria adquirir coisas, adquirir o alimento, né, ou trabalhar para adquirir esse alimento, se Deus não o abençoasse. Quer falar? E licenciado Matheus, aquilo próprio que nós compramos no supermercado, ele passa por uma série de processos para chegar ali. Sim. Se Deus não abençoar aqueles processos anteriores, nem isso nós teríamos para... Você vê quando no campo, né, falta chuva, os agricultores começam a se preocupar, se vai ter comida. Então, ou seja, Deus é quem envia a chuva, Ele quem guarda todo o processo, não só nos dando, como você bem falou, exatamente, mas daquilo chegar até diante de nós comendo.
que tem a ver também com o trabalho de outros, né? Vai ter lá o cara que vai dirigir o caminhão para trazer, né, a comida para o mercado, antes disso, a pessoa que produz. Então, é tudo por meio da graça, né, do Senhor, por meio da graça de Deus. Continuando aqui. Por causa de nossos corações pecadores, somos propensos a desejar, obter e usar ilicitamente as bênçãos exteriores da vida. Tiago 4:3. Alguém lê pra gente? Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes os vossos prazeres. Então, aí está falando de de coisas que Deus nos dá, que Ele nos dá, cadê? Essas bênçãos exteriores, né? Estava procurando essa expressão, as bênçãos exteriores da vida. E aí Tiago fala, olha, vocês pedem coisa a Deus, vocês não recebem porque vocês pedem mal. E vocês estão pedindo com intuito pecaminoso, com desejo pecaminoso. Então, é exatamente isso que a afirmação aqui diz. Nossos corações pecadores nos levam a desejar, obter e usar ilicitamente as bênçãos exteriores da vida. E, de fato, né, quantas coisas boas que Deus nos concede, que não são pecaminosas em si mesmas, mas nós, por causa do nosso coração pecador, por causa do nosso coração mau, nós desejamos aquilo com intuitos pecaminosos, com intuitos errados. Às vezes para fazer inveja nos outros, né? Por exemplo, não é pecado você desejar comer, obviamente, não é pecado você desejar comer, mas alguém pode querer se alimentar apenas para ostentar, mostrar ostentação. Ir nesses restaurantes ricos, aí tirar foto, colocar, ó, como é que tá a minha vida, ó. Né? Não é pecado você tirar foto em restaurante, né? Não é pecado você tirar foto em restaurante, mas você está tirando foto lá, que você está naquele restaurante chique, para postar na internet as pessoas te verem ali, isso aí é pecaminoso. E muita gente faz isso, hein? Né? Muita gente faz isso com várias coisas, não só nesse exemplo que eu estou falando, mas com muitas outras coisas, né? Então, a ideia ali de você desejar ter algo que não é pecado em si mesmo, mas o desejo ali é pecaminoso, né? A bênção exterior de você comer num restaurante chique, isso aí é bom, né? Deus nos concede essas coisas para o nosso bem, para a nossa alegria. Mas você quer ir lá para ostentar, aí, pecado, né? Vocês pedem e pedem mal para gastar nos seus próprios prazeres, né? Então, é fruto de um coração pecaminoso esse tipo de coisa. Submissos à lei e à vontade de Deus, devemos pedir para desfrutarmos de porção suficiente das bênçãos exteriores desta vida. É Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, Filipenses 4:6, né? Submissos à lei e à vontade de Deus, devemos pedir para desfrutarmos de porção suficiente das bênçãos exteriores desta vida. Eu vou caminhar um pouquinho para o final, porque já está dando nosso horário. E aí depois os irmãos leiam esses textos em casa, né? Na 1 Timóteo 4:3-5, 6-8, aqui está o texto que o pastor leu, quer dizer, que o pastor citou, né? Lá que Paulo fala que tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, né? Devemos pedir para que Deus nos abençoe ao usarmos licitamente das bênçãos terrenas. Provérbios 30, versos de número 8-9, devemos pedir para sermos preservados de tudo que seja contrário ao nosso bem-estar na vida presente. Aqui é lá quando o autor ele diz o seguinte, né? Não deixe que eu passe por pobreza, para que não venha a roubar. É por isso que fala aqui, para nós sermos preservados, na nossa oração nós devemos pedir para sermos preservados daquilo que seja contrário ao nosso bem-estar na vida presente, né? Coloquei um resumo aqui,
Nós não merecemos, né, ponto 1, não merecemos nada por causa dos nossos pecados. Tudo que usufruímos é pela bondade de Deus, que supre o necessário para a subsistência da humanidade em geral, porque, de fato, a humanidade geral só permanece, só subsiste por causa da bondade de Deus. Então, Deus ele age com bondade com o ser humano em geral. Paulo fala isso lá em Atos. Exatamente, né? Nele nos movemos, existimos. Tá faltando um que eu... Nele nos movemos, existimos e... Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, exatamente. E Paulo, acho que é no capítulo 13, eu não estou lembrando, ou 14, que ele fala que Deus não se deixou sem testemunho, né? Ele alegra o coração dos homens, enviando o bem, a chuva, o alimento. Então Deus ele age com bondade com a humanidade em geral, mas especialmente ele age com bondade para nós, seus filhos, né? Então tudo que usufruímos é pela bondade de Deus, que supre o necessário para a subsistência da humanidade em geral e para nós, seus filhos. Não por causa da nossa justiça, porque nós somos pecadores e nós não merecemos nada, né? 2, por causa do pecado, muitas vezes pedimos e usamos pecaminosamente as bênçãos de Deus, como nós citamos agora. Nós desejamos coisas que não são coisas erradas em si mesmos, né? As bênçãos exteriores de Deus. Mas às vezes nós as desejamos de uma maneira pecaminosa. Às vezes para esbanjar, para fazer inveja nas pessoas, para mostrar ostentação na nossa vida. Podem ser vários os motivos. 3, por isso devemos pedi-lo para que proporcione a nós o pão diário para o nosso sustento e para que recebamos suas bênçãos de modo santo e com o coração grato, né? Então, quando nós rogarmos a Deus aí pelo pão de cada dia, devemos também pedir para que Ele que recebamos suas bênçãos de modo santo, né, com o coração grato, não com objetivos pecaminosos, mas de uma maneira santa, né? Com gratidão no coração, porque é dele que vem tudo. Nós cantamos aqui, de todo bem a fonte é o nosso bom Senhor, louvai a Deus por todo o seu amor. Então, nós terminamos aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre o estudo de hoje? Eu estava pensando aqui, você sabe, Matheus, também, você disse bem, né? Na questão de nós não merecermos nada, então, assim, as implicações disso são muitas. Por exemplo, o fato dos homens, né? E aí, como é dito ali, até a humanidade caída, não só a redimida, mas a caída, também recebe dessa graça, né? No caso deles, que a graça que mantém, chamada também de graça comum, em geral, bênção de Deus com relação à subsistência. E o simples fato de tomar um copo d'água, né? O simples fato de tomar um copo d'água vem da graça de Deus, né? E nós às vezes somos insensíveis. Claro que não quer aquela ideia de mistificar, né? Você vai beber um copo d'água, fica mistificando um copo d'água, Contemplando. Contemplando, nada disso. Mas ter sempre na mente que até essas pequenas coisas ordinárias no nosso dia, um copo gelado de água que mata a sede, é uma graça imerecida. Uma graça imerecida. Então isso tem uma implicação muito, muito grande. Né? A gente acha, e a gente, por não entender isso, fica muitas vezes reivindicando coisas como eu não mereço só isso, ou eu sou digno demais. Eu acredito que é uma falha de entender que aquilo que temos, até as menores coisas, nós não merecemos de forma alguma. Sim, porque ele poderia nos deixar, por exemplo, a questão do copo d'água, sem água, né? Porque se nós perdemos tudo e nós merecemos sermos deixados, né? Os nossos pecados, sem as bênçãos de Deus, então Deus poderia nos privar de tudo isso. Me lembro de um sermão que eu ouvi, ainda na igreja de Vila Guarani, que eu era seminarista lá. Uma das palavras de Cristo na cruz, que ele diz lá, tenho sede. E os irmãos se lembram, né? No lugar de água, lhe deram vinagre. Aí o pregador disse lá, eu não me esqueço, ele disse, quando você beber água, lembre-se que você só está bebendo água porque ao Filho de Deus foi negado. Ele sofreu no seu lugar. Nem água lhe deram.
uma boa aplicação também, né? Nesse sentido, uma boa lembrança. A gente sempre ser grato a Cristo, né? Em quem nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém.